124. Reliazwit capítulo 845 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Isso dói. Dói muito. Eu não aguento isso. O monstro batia seus tentáculos contra a água do mar em frustração. A lâmina e o pé escondidos dentro de seu corpo estavam tremendo, aparentemente assustados pela raiva avassaladora. Para o monstro, dores não eram desconhecidas. Desde o momento de seu nascimento até sua vida como um olho do ninho seccional, o monstro havia travado inúmeras batalhas contra inimigos. Tudo o que havia experimentado, ferimentos, anexações, evoluções e dores, aprimorou e aguçou seus sentidos. Eram sacrifícios necessários para absorver poder mágico. Mas não era a dor que incomodava o monstro. Era um sentimento que o monstro nunca havia experimentado antes. O monstro tentou associar emoção com outras reações da vida, mas logo descobriu que não era necessário. O sentimento residia nos instintos da maioria das espécies. Não importava o quanto as espécies variassem, todas, sem exceção, tinham esse tipo de sentimento. Medo. Um tipo de sentimento que o monstro estava experimentando pela primeira vez em sua vida. O sentimento de alguma forma confundiu o monstro, e a raiva surgiu antes que ele percebesse. Matar. Mate. Eu quero muito matá-la. Como ousa, um inseto minúsculo, invadir meu corpo e me desafiar com esse fiapo de poder mágico? Um dia, eu a despedaçarei e colocarei sua cabeça em seu esqueleto, da maneira como os insetos da névoa vermelha fazem. No entanto, nem a raiva nem o medo eram emoções necessárias para o crescimento do monstro. O monstro nunca teve medo da dor, nem ficou chateado por uma derrota momentânea. Para ser honesto, nunca havia pensado nesse tipo de coisa antes. O monstro só pensava em evolução. A evolução era mais importante do que a mera sobrevivência, pois a primeira representava a sublimação da espécie, enquanto a última apenas representava o interesse dos indivíduos. O monstro percebeu que havia algo errado com seu corpo. Mas o que era? Até pensar sobre a questão lhe dava uma dor de cabeça séria. As chamas quentes não só haviam levado um terço de seu corpo, mas também faziam sua cabeça girar. Eu preciso de tempo. Tempo para regenerar um novo corpo. E tempo para encontrar a resposta. O monstro suprimiu o medo, a raiva e todos os tipos de sentimentos sutis que nunca havia experimentado antes e afundou no fundo do oceano. Mais de 10 dias depois, o monstro saiu de seu esconderijo e liberou todas as lâminas e pés trancados dentro de seu corpo. O monstro havia sofrido grandes perdas na batalha, mas não se importava muito, pois, enquanto se recuperasse completamente, regeneraria novas partes do corpo. Agora, a comida era mais urgente para o monstro faminto. Enquanto isso, chegou a algumas conclusões sobre os problemas. Primeiramente, o monstro descobriu que havia perdido muitos feromônios que havia retirado de vários tipos de insetos anteriormente. Os feromônios poderiam ajudar a indicar a direção da evolução de seu grupo, por isso, coletá-los era a principal tarefa de todo o olho do ninho ramificado. A perda do monstro era compreensível. Com uma enorme explosão, o monstro perdeu o controle de seu corpo nas chamas quentes e ondas de calor, suas partes corporais torcidas e quebradas, e entre elas, alguns eram os cérebros que armazenavam feromônios. Embora a maioria das partes de seu corpo estivesse curada, os feromônios nesses cérebros se foram. Isso era como estourar sacos de água. Repará-los não resolveria o problema. Isso não é grande coisa. Há insetos em toda parte para eu recolher. E eu consegui manter o mais importante inseto multiolho da névoa vermelha, então a perda é aceitável. Mas o problema é que perdi a conexão com a mãe do ninho. Eu não consigo acreditar. Desde o nascimento do monstro, sua conexão com seus semelhantes era tão próxima e inextricável que, desde que estivessem na mesma área aquática, ele sempre podia sentir o ninho central, não importando a distância. Através das ondas da água, poderia entregar os feromônios coletados, bem como compartilhar as instruções de evolução entre os seus semelhantes. Mas agora todas essas conexões haviam desaparecido. O monstro mal se preocupou com esse tipo de problema desde que foi ferido. No momento em que sua mente estava clara o suficiente para transmitir suavemente o feromônio do inseto multiolho, de repente percebeu de onde vinha o sentimento indescritível. Ele não conseguia captar a voz do ninho central, mesmo quando a maré baixava e as águas se tornavam uma só. A princípio, o monstro se perguntou se o problema residia em seu corpo regenerado incompleto. Então, pensou no fato de que qualquer indivíduo separado do ninho central nunca perderia a conexão, desde que não estivesse completamente morto.
O monstro verificou seu corpo repetidamente e finalmente percebeu que uma parte de seu cérebro havia se fundido com o inseto multiolho da névoa vermelha, ao invés de devorá-lo. Aquele pequeno inseto deve ter aproveitado meu momento de fragilidade e feito uma luta desesperada. Ciente da verdade, o monstro ficou assustado e com raiva a princípio, mas logo se acalmou. Em seus olhos, um inseto menos evoluído era meramente uma criatura inferior, nada mais. O inseto não ganhou muito com seu comportamento, embora de fato tenha feito alguma diferença. Agora o monstro não conseguia sentir nem um pouco o inseto multiolho dentro de seu corpo. Em vez disso, assumiu todos os seus estranhos olhos, através dos quais o monstro podia ver muitas criaturas primitivas olhando para ele. Após pensar por muito tempo, o monstro finalmente encontrou a resposta para o seu problema. A razão pela qual ele não conseguia alcançar o ninho central estava na fusão, que involuntariamente o fez ter alguns dos estranhos sentimentos do inseto. Por exemplo, medo e raiva. Egoísmo. Nessas circunstâncias, o monstro deveria ter voltado primeiro para o Mar Zenith e informado a mãe do ninho o que havia acontecido. Depois disso, deveria se entregar à mãe do ninho, pois, quando a mensagem não pudesse ser passada através das ondas da água, a anexação seria uma maneira perfeita para o grupo reter todos os feromônios e, assim, obter instruções evolutivas úteis. Claro, o monstro sabia que a evolução era mais importante que a sobrevivência, um entendimento muito básico entre todo o grupo. Mas agora hesitava. O monstro descobriu que havia ponderado mais coisas nos últimos 10 e poucos dias do que nos últimos 100 anos juntos. Antes, lutar, anexar, coletar e crescer eram como seus instintos, mas agora parecia ter perdido esses instintos. Além disso, o monstro estava ciente de que as restrições ao uso de feromônios foram levantadas. Cada etapa da evolução era uma escolha feita com extrema cautela. Os feromônios coletados por cada olho do ninho ramificado deviam ser passados para o ninho central, onde seriam analisados e então as partes valiosas seriam separadas e transformadas em instruções de evolução. A evolução não envolvia apenas a mudança nos olhos do ninho, mas também cada parte do grupo, desde o ninho central até lâmina e pé. Todos cresciam dessa maneira, pouco a pouco. Portanto, não havia muitas diferenças entre cada olho do ninho ramificado. Mas durante o período de recuperação, o monstro acidentalmente usou um feromônio vindo de uma criatura primitiva com capacidade de autorregeneração. Foi por isso que sua ferida grave, que levaria meses para cicatrizar, desapareceu tão rapidamente em apenas uma dúzia de dias. O monstro também notou algo incomum sobre si mesmo. Já não era um olho de ninho comum. Seu pé rapidamente puxou muita comida, as criaturas aquáticas primitivas próximas, ou o que os insetos normalmente chamavam de peixes. A lâmina cortou suas cabeças com precisão, que então exalava um cheiro de peixe que logo atrairia mais peixes. Dessa forma, não demoraria muito para que o monstro se saciasse. O monstro não sabia por que aquelas criaturas aquáticas primitivas, que desfrutavam dos mesmos recursos que eles, ainda viviam como as mais fracas entre todas. De alguma forma, enquanto o monstro observava os peixes tolos se agrupando, pensou em si mesmo. Desde que o monstro desenvolveu a emoção chamada medo, não queria mais voltar para o Mar Zenith. Os sentimentos do inseto da névoa vermelha haviam influenciado o monstro. Agora, ele percebeu que a sobrevivência era mais importante do que qualquer outra coisa. O monstro tinha medo de ser engolido pela mãe do ninho e de ser perturbado novamente pelo pequeno inseto errático. Também queria vingança. A raiva ainda estava lá, mas ele a escondia temporariamente. À medida que o monstro sentia continuamente tanto raiva quanto medo, ele se viu ansiando por mais. Isso era algo que ele nunca havia considerado antes. Evolução seria a única maneira de conseguir o que queria. O monstro rapidamente engole um cardume de peixes e então começa a agir. O monstro nunca tinha sido tão impaciente antes. Naquela época, todos os olhos de ninho faziam o mesmo trabalho, e não importava se o monstro fosse rápido ou lento. Mas as coisas haviam mudado agora. Os feromônios que o monstro iria coletar e a evolução que ele faria não tinham nada a ver com o grupo. Desta vez, essas tarefas seriam realizadas para seu próprio benefício. Release capítulo 846. O Tulushi é nosso aliado e ele merece algo melhor. Desta vez, eles assediaram a região leste, mas na próxima podem se atrever a cruzar a fronteira e invadir o reino. Brian disse em voz alta: Vossa Majestade, por favor, dê a ordem. Não importa quão longe o inimigo esteja, o primeiro exército esmagará por você. Invadir-nos?
Barov levantou a sobrancelha. Se o exército do Reino do Alvorecer pudesse entrar em Castelo Cinza tão descaradamente, por que diabos você estaria aqui? Meu lorde, é apenas um exemplo sem base não convence ninguém, Barov interrompeu. Mais importante, porque precisamos envolver o exército em um problema que poderia ser resolvido pela diplomacia. Você se lembra do objetivo principal de Sua Majestade para este ano? Acha que o filho mais velho de uma família nobre da Cidade do Resplendor seria mais significativo do que a entronização do nosso rei? Por um momento, Brian ficou sem palavras. Tudo bem. Vamos fazer uma pausa. Roland bateu palmas. Como algo antes de continuarmos. Ao som das palmas, um servo que esperava na porta entrou empurrando um carrinho. Alguns funcionários no salão começaram a servir-se de lanches, enquanto outros foram ao banheiro. Assim, a tensão na sala diminuiu. Essa cena se repetiu várias vezes durante as discussões dos 3 dias de reunião. Depois que Roland recebeu os relatórios de inteligência do espião, e o Falks, e da guarnição da região norte, ele convocou todos os funcionários relevantes ao castelo para planejar uma solução para a situação atual. Roland podia ver claramente duas facções diferentes se formando entre seus homens. A facção da prefeitura, liderada por Barov, era mais conservadora. Eles preferiam se concentrar no desenvolvimento do reino e estavam mais focados na região oeste, planejando expandir gradualmente a população e aumentar a força de Castelo Cinza até a unificação do reino. Fazer o rei de amanhecer, a Pemoia, pagar pelo seu ato estava em seus planos, mas não era considerado urgente. A outra facção, composta pelo primeiro exército sob a liderança de Brian, apoiada pelo departamento de conselho, era mais agressiva. Mas eles não eram tão unidos e próximos quanto a facção da prefeitura. Os homens do primeiro exército eram influenciados por Brian, que defendia novos conceitos como defender-se do inimigo no exterior, agir antes que o inimigo perceba e atacar o inimigo desprevenido. Então insistiam em agir imediatamente, retaliando o Reino do Alvorecer e resgatando o Otuloshi, que estava detido. Quanto aos membros do departamento de conselho, provavelmente escolheram ficar ao lado do primeiro exército por interesse próprio, já que não tinham como ganhar recompensas a menos que houvesse uma guerra para lutar. Além disso, alguns membros do departamento de conselho eram do Forte Cancioneiro, então não eram tão familiarizados com a cidade de Primavera Eterna quanto os homens da prefeitura. Na maioria das vezes, suas ideias eram refutadas e desvalorizadas, fazendo com que sua voz parecesse ainda menos importante. Por isso, houve várias vezes em que o discurso de Brian foi facilmente contrariado por Barov. Honestamente, em termos de eloquência, Brian estava muito atrás de Barov. Então ele já tinha feito um ótimo trabalho ao expressar suas ideias diante dos ministros na reunião até agora. Afinal, Brian, o líder do batalhão de fuzileiros, era jovem. Ele cresceu como um simples aldeão da vila fronteiriça, menos testado e inexperiente, algo que podia ser visto em seu relatório da batalha defensiva nas Montanhas Nevadas. Roland manteve-se em silêncio durante as discussões. Por enquanto, o lado agressivo estava em desvantagem e perdendo o controle do debate. Para surpresa de Roland, a habilidade de Barov havia crescido muito nos últimos 3 anos. Ele pode ter sido bem treinado enquanto servia ao tesoureiro anterior, e tudo o que precisava era de uma chance para decolar. A única coisa que surpreendeu Roland foi que Edith não fez nenhum discurso e manteve-se em silêncio durante os 3 dias de reunião. Entre os funcionários, ela, a pérola da região norte, talvez fosse a única qualificada para discutir com Barov. Para evitar conflitos internos entre Edith e Barov, que gostavam de competir um contra o outro, Roland deliberadamente criou um novo departamento na prefeitura, o Ministério da Defesa, especializado em assuntos militares externos. Esse novo departamento incluía o Departamento de Conselho como uma de suas organizações subordinadas. O Ministério da Defesa seria responsável pelos assuntos militares externos e pelo Departamento de Segurança. Dessa forma, a estrutura da Força Bruta de Castelo Cinza foi basicamente finalizada. Como esperado, Roland era o ministro desse novo departamento, assim como era para os outros departamentos. Edith costumava ser assistente de Barov, aprendendo a lidar com os assuntos da prefeitura. Ela havia feito seu trabalho muito bem, mas só agora recebeu sua aprovação formal e se tornou membro do novo departamento. Receber uma honra tão grande tão facilmente seria algo tão significativo que nenhuma outra recompensa seria comparável no futuro, e outros recém-chegados a veriam como exemplo, acreditando que também eram qualificados para receber tal título facilmente. Afinal,
Os tempos mudaram. Roland não estava mais em falta de pessoas e não nomearia alguém de pouca competência para um cargo importante novamente. Então, Edith agora trabalhava como secretária no Ministério da Defesa, desempenhando o papel de conselheira para servir Roland. Roland acreditava que uma pessoa como a Pérola da região norte nunca se sentiria frustrada com tal arranjo, que poderia dar a impressão de que ela teria que começar tudo de novo para ganhar poder, e que ela certamente entenderia suas intenções. Embora ela tenha deixado o escritório do chefe, ganhou uma chance de ser promovida sem interferência. Portanto, era muito incomum que ela se mantivesse calada em uma ocasião que se adequava às suas habilidades e interesses, e deixasse Barrow controlar o tópico. Roland olhou para Edith, que parecia relaxada enquanto saboreava sua bebida do caos. Era como se o comportamento imponente de Barrow não lhe interessasse. Que mulher estranha, ele pensou consigo mesmo. Ele encolheu os ombros e disse a Pergaminho ao seu lado: "Mostre-me os registros da reunião de hoje." "Certo," disse Pergaminho, enquanto colocava a pena de lado e entregava um caderno. "Aqui estão todos os registros." Após 3 dias de discussão, eles chegaram a uma conclusão mútua sobre as informações que Roland havia recebido. E o Fawkes, que enviou as mensagens secretas, havia colocado as 3 notícias em ordem de importância. Isso significava que o inimigo assediando a região leste exigia a maior preocupação, e a questão de outros sob custódia era menos importante. Diante disso, os membros da reunião acreditavam que o filho mais velho da família Luoxi não estava, no momento, em perigo mortal. A Pemoia, que era nova em seu trono, ainda precisava do apoio das 3 grandes famílias. Mesmo que a Pemoia quisesse substituir a família Luoxi, ele precisava de tempo, e eles achavam que ele precisaria de pelo menos 1 ano ou 2. Otto poderia sofrer na prisão, mas sobreviveria. A notícia que Roland recebeu sobre a situação volátil na cidade sagrada foi confirmada pelo relatório da guarnição da região norte, então os membros da reunião acharam que devia ser verdade. Agora, até a cidade do Resplendor começava a se agitar, e eles pensaram que a família Moya também poderia estar mirando a igreja. Os Moya odiavam a igreja e estavam ansiosos pela grande quantidade de riqueza em Hermes que a igreja havia coletado e guardado por séculos. Quanto ao assédio, os membros da reunião acharam que poderia se referir a provocar e apoiar secretamente os rebeldes. Além disso, as coisas que o inimigo poderia fazer, que fossem práticas, eram muito poucas. Ninguém acreditava que a Pen ousaria marchar com seu exército sobre Castelo Cinza, pois a derrota era quase garantida. Mas a rebelião realmente aconteceu dentro do domínio de Castelo Cinza, o que significava que não poderia ser ignorada. Não importa o quão fracos fossem os rebeldes, suas ações causariam danos ao reino, então era razoável que o considerasse essa notícia como a mais importante. Reliazewit capítulo 847. Ambas as facções concordaram em recuperar a região leste e destruir a igreja, que havia sido incorporada ao plano nas reuniões anteriores. A única coisa que ainda estava em disputa era quando retaliar contra o Reino do Alvorecer. Roland deixou sua postura diplomática muito clara para seus homens, então desta vez ninguém tentou chegar a um acordo sobre esse assunto ou varrer o problema para debaixo do tapete. Mas os funcionários da prefeitura ainda desejavam negociar com a coroa do amanhecer após a coroação de Roland, pois acreditavam que naquele momento o rei Roland teria mais legitimidade para representar Castelo Cinza, e ao mesmo tempo mantinham a opção de usar a força quando necessário. Aparentemente, eles haviam sido persuadidos e tentados pela reunião realizada nos meses dos demônios, que visava o futuro, e por isso estavam tão ansiosos para apoiar o príncipe Roland assumir o trono oficialmente e se tornar o verdadeiro rei de Castelo Cinza. Eles também queriam ascender de autoridades locais a ministros de um reino verdadeiro. Muitos homens e recursos seriam necessários para invadir profundamente o reino do Alvorecer, o que sem dúvida afetaria a coroação. Nenhum rei enviaria seus homens de elite e realizaria apressadamente a cerimônia de coroação ao mesmo tempo. Isso seria desonroso tanto para o rei quanto para seu povo. Claro, era Roland quem tinha a palavra final. Nos últimos 3 dias, ele vinha observando a discussão sem mostrar nenhuma preferência óbvia, o que contrastava fortemente com a atitude inflexível que ele havia mostrado na carta que enviou a Pen. Mas, graças ao seu silêncio, os participantes finalmente tiveram a chance de argumentar o quanto quisessem. Roland não mudou sua intenção original, mas estava esperando o momento certo. Ele estava esperando uma oportunidade para lucrar o máximo enquanto pagava o menor preço. Ao cair da noite, alguém bateu na porta de Roland.
Ele soltou um leve suspiro de alívio ao ver que a visitante era Andrea. Finalmente, ela havia vindo. Se ela não tivesse tomado a iniciativa, Roland teria ido visitá-la mais cedo ou mais tarde, embora soubesse que não era uma boa escolha e que talvez não conseguisse nada com isso. Aqui, pegue um peixe seco, disse Rouxinol ao aparecer e entregar um pedaço de peixe com mel para Andrea, que talvez fosse a única bruxa a receber um lanche de Rouxinol, com exceção de Wendy. Seria por causa do vínculo entre nobres. Obrigada, disse Andrea, que não parecia estar com vontade de comer, ao pegar o lanche e guardá-lo no bolso. Ela colocou a mão no peito e cumprimentou Roland. Vossa Majestade, eu. Ela hesitou, procurando as palavras. Você quer que eu salve seu amigo de infância, Otto Lyoshi, não é? Roland expressou os pensamentos de Andrea. Ele não podia permitir que Andrea hesitasse mais. Se ela mudasse de ideia, os 3 dias que Roland passou esperando teriam sido em vão. Roland também desconfiava do motivo pelo qual Andrea não conseguia se decidir. Ele tinha certeza de que Otto era quem estava apaixonado por Andrea, que, por outro lado, só o via como um amigo. Por isso, ela não sabia como fazer o pedido. Salvar Otto porque ele era seu amigo de infância. Depois de tantos anos, Andrea não sentia mais saudades de sua vida no Reino do Alvorecer, por causa do que seu pai, o Conde Kim, havia feito com ela. Seu pai não a protegeu quando descobriu que ela era uma bruxa. Em vez disso, ele usou um acidente para simular sua morte. Claro, isso não era algo agradável de se lembrar. Quando Otto visitou a cidade de Primavera Eterna no inverno passado, Andrea deixou clara sua atitude de não querer se envolver com sua vida no Reino do Alvorecer. Agora, ela veio até Roland apenas por bondade e pelo desejo de oferecer alguma ajuda. Sim. Ela respirou fundo e acenou lentamente com a cabeça. Mas, como você ouviu na reunião, pelo menos 3.000 homens são necessários para fazer a Pen ceder, além dos homens necessários para atacar a cidade sagrada. O número total chegará a cerca de 5.000, o que representa 80% do primeiro exército. Independentemente da discussão, a prefeitura e o departamento de conselho finalizaram um plano aproximado. Não havia um rio conectando Castelo Cinza e as outras 2 terras, o Planalto Hermes e o Reino do Alvorecer. Nessas circunstâncias, eles teriam que depender de carroças e homens para transportar suprimentos, o que aumentaria significativamente o número de homens envolvidos na equipe de logística. Além disso, 20% do primeiro exército precisariam ficar para guarnecer cada região do reino, então eles teriam que partir para o próximo campo de batalha logo após vencerem a primeira batalha. O primeiro exército nem tinha homens extras para cuidar da terra que acabara de conquistar. Considerando todos os aspectos, eles estariam ocupados o tempo todo sem obter lucro ou até mesmo piorando a situação. Eu só contei a mão de obra. Se você considerar os materiais, todos os tipos de custos, como dinheiro para cavalos, carroças, comida. Observando Andrea ficando mais constrangida, Roland tentou ilustrar mais fatos para fazê-la sofrer, mas de repente ele parou. Vossa Majestade? A bruxa loira à sua frente ficou levemente surpresa. A parada abrupta de Roland não foi porque ele percebeu algo errado, mas porque Rouxinol beliscou forte suas costas e sussurrou em um tom que apenas ele podia ouvir. Pare de pressioná-la. Você não pode simplesmente dizer o que quer? Ai. Estou bem. Roland Sil. Essa é a situação agora, mas podemos virar o jogo com algum esforço. Depende apenas das 3 famílias e até que ponto elas estão dispostas a cooperar. As 3 famílias. É óbvio que o novo rei não confia mais nelas. Nossa ação pode salvar Otto, mas nossa interferência direta quebrará a relação entre a realeza Moia e a família Luoxi. Mesmo que a Pen seja derrubado, como o próximo rei poderia esquecer isso? Roland tocou o queixo e continuou. Agora tenho demônios poderosos para lutar contra, então não posso concentrar muitos homens e recursos em nosso país vizinho. O futuro do Reino do Alvorecer depende das 3 famílias. Andrea pareceu perceber algo. Ela disse, por favor, continue. Precisamos de alguém para substituir a realeza Moia. Roland falou palavra por palavra. Andrea ficou quieta por um momento, e então disse, entendo. Você tem um plano. Ela era uma verdadeira nobre, que conseguia manter a calma mesmo diante de um plano para derrubar um regime. Isso tornou a próxima conversa muito mais fácil. Roland foi direto ao ponto e perguntou, você está interessada em ser a rainha do Reino do Alvorecer? Vossa Majestade? O rosto de Andrea finalmente mudou. A pergunta realmente a surpreendeu. Não.
Eu não quero ir embora. Por que não? Ela mordeu o lábio e disse, nenhum motivo. Só não estou interessada. Isso foi algo que Roland não esperava. Não a resposta de não querer ser a rainha do amanhecer, mas a expressão dela. Ela estava claramente balançada pelas considerações de ganho e perda, algo raramente visto em Andrea, que normalmente tinha uma postura tão elegante. Havia algo mais precioso para ela do que ser uma rainha. Roland tomou um gole de chá, seu rosto impassível. Felizmente, ele tinha um plano B. E o seu pai? Ele está interessado? Ele se colocaria à frente. A família Kim era sua melhor escolha. Além de sua força superior entre as três famílias, Andrea, que era amada por Otioro, também desempenhava um papel fundamental. De certa forma, ela poderia falar pelas três famílias. As pessoas que se formaram no sistema educacional atual da cidade de Primavera Eterna não eram suficientes para administrar Castelo Cinza, então não havia como Roland colocar homens no lugar para controlar totalmente o Reino do Alvorecer. Seria mais fácil apoiar um regime que fosse amigável a Castelo Cinza, e se Andrea aprovasse o plano, ele poderia obter os recursos do vizinho a um preço baixo. Claro, as outras duas famílias também se beneficiarão. Na verdade, o golpe fará com que todos os participantes ganhem, e mais do que isso, a ameaça que paira sobre suas cabeças será completamente eliminada, Roland disse lentamente. Dessa forma, a cidade de Primavera Eterna evitará o incômodo de marchar com um exército e investir moedas, e tudo o que preciso fazer é ajudar a família Kim a assumir o trono. Andrea não hesitou por muito tempo desta vez. Após um momento de reflexão, ela deu sua promessa. Eu acho. Meu pai concordará. Ela fez uma pausa e se corrigiu. Não, ele definitivamente concordará. Quando Andrea disse essas palavras, Roland soube que ela havia entendido completamente o que ele queria dizer. Agora era a hora. A cidade de Primavera Eterna agirá em breve. Não se preocupe. Otto Lyoshi não ficará detido por muito tempo. Eliaswit capítulo 848. Eu pensei que você queria ser o rei do amanhecer você mesmo. Rouxinol torceu os lábios e falou depois que Andrea partiu. Parece que você não estava brincando sobre torná-la a monarca. Eu sabia que você descobriria logo. Roland encolheu os ombros. Quanto a mim, várias explicações passaram por sua cabeça, incluindo a falta de pessoal capacitado, as habilidades de comunicação de Andrea, bem como as restrições de tempo e recursos. Em vez disso, ele optou por uma linha simples. Eu simplesmente não sou capaz o suficiente. Realmente. Rouxinol deu um tapinha em seu ombro. Tenho certeza de que você pode contar com Andrea. Você não pode errar com a família Kim. Essas duas certamente se apreciam muito. Roland começou a rir internamente. No entanto, como Rouxinol havia sido dependente de uma família no passado, sua visão política estava a um nível abaixo da dele. Ele pessoalmente acreditava que o histórico familiar não era um fator, desde que Andrea não fosse cegamente devotada a ele. Ele estava certo de que ela, como a maioria das pessoas, aceitaria e valorizaria de bom grado uma oportunidade gloriosa como esta, que não custaria muito. Mas ele manteve esses pensamentos para si, pois era muito adorável ver Rouxinol falar bobagens da maneira mais séria possível. Nesse exato momento, alguém bateu na porta do escritório. Entre. A porta rangeu ao abrir, e a pessoa que estava do lado de fora era Isabela. Roland não esperava por isso. Ela não era membro da União das Bruxas e, portanto, não poderia acessar o distrito do castelo em circunstâncias normais. No entanto, assim que viu a figura de Agatha atrás dela, ele entendeu como ela conseguiu passar. Vossa Majestade. A bruxa pura, anteriormente da igreja, curvou-se e foi direto ao ponto. Ouvi de Agatha que a igreja de Hermes está à beira do colapso, é verdade? Se não fosse pelo olhar levemente sombrio em seu rosto, Roland poderia até ter pensado que ela estava ali para implorar em nome de seus antigos superiores. É o que diz a inteligência, mas ainda estamos descobrindo os detalhes específicos. Roland estava intrigado sobre por que a bruxa do gelo havia revelado essa informação para ela, mas em vez de negar o assunto de cara, ele respondeu da forma mais vaga possível. Refugiados da igreja começaram a aparecer na Serra do Vento Congelante e na parte oeste do Reino do Alvorecer. Eles testemunharam que a catedral mais popular da cidade sagrada desmoronou da noite para o dia. Vossa Majestade, espero que você possa enviar tropas para Hermes o mais rápido possível. Por quê? Você não se lembra do que eu mencionei? As milhões de pílulas da loucura que estão lá. Isabela respondeu com uma voz descontente.
Certamente há pessoas que agora sabem onde elas estão armazenadas. Se a notícia se espalhar, seus planos serão prejudicados. Ela fez uma pausa antes de continuar. Esse material será muito útil para a batalha da vontade divina. Seria melhor se você pudesse coletar e transportar tudo de volta para a cidade de Primavera Eterna. Foi só agora que Roland se lembrou de que ela havia mencionado isso na inteligência que forneceu. Parecia que o plano de Zero era unir toda a humanidade em uma batalha de vida ou morte contra o exército dos demônios, e seu triunfo eram essas pílulas da loucura. Como ele pessoalmente desprezava essas drogas, ele quase havia esquecido do assunto. No entanto, a situação mudou bastante. Isabela estava certa. Se alguém distribuísse as pílulas, de modo que caíssem nas mãos de nobres de Castelo Cinza, do Reino do Alvorecer, ou pior, dos ratos do submundo, haveria um problema considerável. Talvez eles ainda não conseguissem enfrentar um exército totalmente equipado, mas funcionários individuais e governos regionais certamente estariam sob ameaça. Onde as pílulas estão armazenadas? Ele olhou para Isabela. Elas estão separadas em armazéns escondidos por todo o Planalto de Hermes. É difícil explicar exatamente onde estão. Ela hesitou por um momento antes de continuar. Se Vossa Majestade confia em mim, permita-me seguir o exército até lá. Eu fui a executora ordenada pelo Papa, e com essa identidade, posso ser capaz de desacelerar o colapso interno. Caso contrário, o exército terá dificuldade em conter o fluxo de refugiados. Mas quem saberá se você usará sua identidade para fazer outras coisas? Rouxinol interveio. Talvez você liberte secretamente aqueles crentes. Você tem amigos entre eles, não tem? Eu não mentiria para Vossa Majestade, Isabela refutou. Zero já mostrou quem é o verdadeiro favorito de Deus. Não tenho necessidade de fazer coisas tão inúteis. Se necessário, o exército pode armar uma armadilha para que eu leve os crentes para dentro e os elimine. Essa é outra maneira de manter a ordem, além de fazer uso da minha identidade, como mencionei. Hugo. Rouxinol resmungou e cuspiu. Acho que isso é algo que uma bruxa pura pensaria. Roland se sentiu um pouco desconfortável. Não era frequente que Rouxinol ficasse sem palavras, o que era um sinal de que ela estava falando sério sobre sua sugestão. Embora ela tivesse jurado total lealdade a ele no outro dia, isso foi feito com base na luta contra os demônios. Diferente da maioria das outras bruxas, ela havia sido educada e treinada como uma bruxa pura, o que significava que ela havia sido ensinada que a vida de pessoas comuns não importava, desde que ela alcançasse seus objetivos. Depois de ponderar por um breve momento, Roland abriu lentamente a boca e falou: Eu permitirei que você viaje com o primeiro exército, mas você não deve intervir em nenhuma batalha. Tudo o que você precisa fazer é encontrar as pílulas e destruí-las no local. Vossa Majestade. Suas sobrancelhas se franziram visivelmente. Essas drogas podem sobrecarregar o corpo, mas quando se trata de uma batalha de vida ou morte. Não diga mais nada. Roland interrompeu. E falando em manter a ordem, tenho outra tarefa para você. Isabela imediatamente baixou a cabeça e respondeu, como Vossa Majestade ordenar. Ainda deve haver alguns claustros restantes na antiga cidade sagrada, certo? Sim, mas não há mais bruxas lá. Após alguns momentos de contemplação, ela corrigiu suas palavras. Talvez algumas bruxas despertas tenham aparecido durante os últimos meses dos demônios, mas há apenas uma pequena chance de que ainda estejam vivas. Isso não importa. Liberte os órfãos, cuide deles e traga-os de volta para a região oeste. Isabela ficou surpresa. Todos eles? Sim. Você ficará encarregada. Roland acenou com a cabeça. Supondo que as bruxas puras realmente desconsiderassem a vida dos outros para completar suas missões, Roland queria ver o que Isabela faria quando sua tarefa fosse salvar vidas. Embora ele talvez não pudesse mudar o que ela havia feito no passado, ele esperava que ela pudesse corrigir seus caminhos. Essa tarefa tem um propósito, pelo qual devo agradecer muito por você ter me lembrado. Ou seja, se a hierarquia superior perder a capacidade de manter a ordem, os claustros provavelmente se transformarão em infernos vivos. Agora, a cidade de Primavera Eterna requer uma grande quantidade de mão de obra, e também haverá empregos para mulheres. Ouvi dizer que a igreja havia começado a educação básica para os órfãos, não? Tenho certeza de que todos têm um excelente potencial e não devem ser deixados para morrer de fome atrás daquelas altas paredes. Quero que você traga a todos eles aqui sem exceção. Isabela ficou em silêncio por um longo tempo antes de comentar. Isso exigirá muita comida.
Vou providenciar toda a comida necessária. Uma expressão complexa apareceu em seus olhos. Roland já havia visto isso antes no dia em que ela foi perdoada. Suas correntes foram removidas e ela recebeu o status de liberdade limitada. Se seus pensamentos pudessem ser ouvidos, certamente consistiriam em um alto porquê. Ela lentamente curvou a cintura e se inclinou. Como Vossa Majestade ordenar. Eliaswit capítulo 849. Quando Edith retornou à sua residência, tirou o casaco e o jogou casualmente no cabide da porta. Ela não pôde evitar inspirar profundamente o rico aroma que permeava a sala de estar. Em sua boca seca encheu-se de saliva imediatamente. Ela não havia sentido fome durante a reunião no Ministério da Defesa, mas agora percebeu que seu estômago roncava terrivelmente. Por que tão tarde hoje? A voz de Cole foi ouvida antes que ele espiasse atrás de uma porta, segurando visivelmente uma colher na mão. A guerra pode começar a qualquer momento, e naturalmente, o Ministério da Defesa tem mais trabalho a fazer. Em particular, as circunstâncias do Reino do Alvorecer estão tornando as coisas mais complicadas. Ela tirou as botas de couro e as substituiu por um par de meias macias antes de entrar na sala de estar. Se eu voltar tarde da próxima vez, você deve começar o jantar sem mim. Não, estou bem assim. Cole torceu os lábios. Mas, não é que Sua Majestade ainda não decidiu o que fazer em relação ao Rei do Amanhecer? Se ele adotar a estratégia proposta pelo lado de Barrow, os planos que você está fazendo agora não serão um desperdício total. Você realmente acha que ele não tem suas próprias ideias? Edith deu um tapinha na cabeça do irmão mais novo enquanto passava por ele. Roland Wimbledon não é o tipo de rei que segue cegamente as ideias de seus subordinados. O que você descobriu desta vez? Cole fez uma expressão curiosa. Posso te contar, mas então posso ter que te matar. Ela lançou um olhar para ele que o fez estremecer e não dizer mais uma palavra. Sobre a mesa de jantar estavam 2 pratos e uma sopa, todos com o ingrediente principal sendo especialidade da cidade de Primavera Eterna, cogumelos bico de pássaro. Recentemente, seja porque havia um número crescente de caçadores que coletavam esses cogumelos, ou porque uma nova fonte havia sido descoberta, uma grande oferta de cogumelos excepcionalmente frescos, deliciosos e suculentos estava sendo vendida no mercado de conveniência, a um preço mais baixo do que antes. Assim, a venda desses cogumelos estava prestes a superar a de produtos de carne. Era uma pena que a característica carnuda dos cogumelos fosse difícil de preservar por muito tempo. Caso contrário, eles venderiam muito bem fora da região oeste também. Edith colocou um cogumelo grelhado na boca. O sabor levemente queimado da parte superior do cogumelo se misturou perfeitamente com a manteiga derretida, e após um som crocante satisfatório, ela sentiu sua boca inteira se encher de suco de cogumelo, fazendo-a suspirar de prazer. Ela percebeu que havia subestimado seu querido irmão mais novo todo esse tempo. Embora ele não fosse bom com a espada e tivesse um caráter indeciso, seu talento para aprender era muito maior do que ela esperava. Tomemos a culinária, por exemplo. Ele havia aprendido a preparar esses cogumelos simplesmente ao comê-los 1 ou 2 vezes em banquetes organizados por Sua Majestade, mas o sabor era quase idêntico. Isso não seria possível sem uma mente engenhosa. O mesmo se aplicava ao seu trabalho clerical na prefeitura. Ele estava no emprego há apenas alguns meses, mas já havia servido como escrivão oficial em reuniões importantes realizadas no Castelo do Lorde. Essa velocidade de promoção superava em muito a de pessoas da mesma faixa etária que ele. Até mesmo o grupo de jovens nobres da região norte, que se consideravam incomparáveis em sua excelência, talvez não tivessem conseguido fazer melhor. Claro, o que Edith mais apreciava era que ele sempre ouvia e obedecia ao que ela dizia. Enquanto pensava nisso, ela sentiu o jantar mais delicioso do que nunca. Afinal, quanto maior a capacidade das pessoas sob seu comando, mais fácil seria para ela realizar certas coisas. Irmã. No meio da refeição, Cole não resistiu e falou novamente. Por que você ficou em silêncio nas últimas reuniões? HM. Ela colocou a colher de lado e levantou visivelmente as sobrancelhas. As perguntas que Sua Majestade fez estavam todas dentro de sua área de expertise, não? Já que você conseguiu ler suas intenções, por que não falou por ele? Cole resmungou. Você não viu o jeito que Barova estava olhando para você. Ele estava quase explodindo de alegria. Isso também é um segredo. De acordo com a prática convencional. Hugo. Ele baixou a cabeça e revelou uma expressão angustiada. Depois de muita hesitação, balançou a cabeça de forma abjeta.
como se estivesse tentando suprimir sua curiosidade interior. Mas, considerando este jantar delicioso, vou considerar que você pagou. Edith começou a sorrir levemente. Quanto você sabe sobre Andrea da União das Bruxas? Andrea? Cole pensou por um momento. O nome dela nunca apareceu em nenhum plano agendado, e sua habilidade a habilidade dela é irrelevante. A pérola da região norte interrompeu. É normal que você não saiba muito sobre ela. Ela é uma bruxa de combate e raramente aparece em público. Apenas algumas pessoas sabem de seu histórico. Pelo que eu descobri, ela é uma nobre do Reino do Alvorecer, e sua família é altamente honrada. Ela também é uma velha amiga de Otoluoxi. Você pode mais ou menos inferir o resto do segredo a partir desses detalhes. Em seguida, ela forneceu um esboço simples de sua própria especulação. Agora você entende por que eu não falei durante as reuniões. Se eu tivesse revelado o favoritismo envolvido, algumas coisas que poderiam ser alcançadas não seriam mais possíveis. Sua Majestade poderia até me responsabilizar. Os olhos de Cole se arregalaram. Como você sabia de tudo isso? Você realmente acreditou que eu me ofereci para ir às Montanhas Nevadas apenas para apoiar o que eu havia dito, que apenas pessoas que serviram na linha de frente deveriam ser elegíveis para se tornarem funcionários-chave? Essa é apenas uma das várias razões. Ela encolheu os ombros e continuou: se eu não tivesse feito essa viagem, seria difícil fazer contato próximo com as bruxas. Cole franziu a testa e refletiu por um longo momento. Não, isso não está certo. Mesmo que as notícias que você ouviu fossem precisas, como você poderia ter tanta certeza de que Sua Majestade escolheria Andrea como uma solução rápida para os problemas no Reino do Alvorecer? Não há absolutamente nenhuma relação entre esses pontos. Ele não poderia ter priorizado a reconquista do reino e organizado uma cerimônia de ascensão? Certamente não há uma relação necessária. No entanto, o comportamento de Sua Majestade durante as reuniões me faz acreditar que é isso. Edic respondeu assertivamente. Durante 3 dias de reuniões, ele olhou para Andrea um total de 17 vezes. Ela não é uma funcionária da prefeitura, nem uma tomadora de decisões-chave, e, como tal, a menos que estejam tendo um caso, esse deve ser o plano secreto. Você até notou isso? Ela levantou sua tigela de sopa e reencenou sua postura durante as reuniões. Sentando assim, posso observar Sua Majestade com o canto dos olhos. Ele certamente não esperaria que, enquanto ele observava Andrea, alguém estivesse constantemente observando ele. O irmão mais novo franziu os lábios em uma expressão peculiar e murmurou algo inaudível. O que você disse? Edith questionou gelidamente. Não, nada demais. Cole acenou as mãos rapidamente em negação. Mas eu gostaria de perguntar, quando você falou com Andrea depois de uma das reuniões, foi também por causa disso? E se o seu palpite estivesse errado? Oh! Ela arqueou uma sobrancelha, divertida. Você viu aquilo? Eu queria perguntar a que horas você voltaria para casa naquele dia. Mas você pareceu ficar na frente dela por apenas um breve momento. Eu não precisava divulgar todas as conjecturas em minha cabeça. Por ser uma questão de favoritismo, tudo o que eu tinha que fazer era dar um leve empurrão nas costas dela, e Dick respondeu calmamente. Eu simplesmente disse a ela, Sua Majestade é um rei muito benevolente, e além disso, ele já conheceu brevemente o Siroto. Desde que você fale, ele quase certamente concordará em salvá-lo. Dessa forma, se meu palpite estivesse correto, eu teria ajudado Sua Majestade, enquanto se eu estivesse errada. Ela fez uma pausa breve antes de terminar a frase. Quem realmente se importa se os nobres do Reino do Alvorecer estão mortos ou vivos? No dia seguinte, a reunião de rotina durou apenas metade do tempo habitual. Roland Wimbledon, que estive em silêncio nos últimos 3 dias, considerou que já havia ouvido o suficiente das discussões dos ministros e, portanto, anunciou sua decisão no início da reunião. Na cidade de Primavera Eterna, o primeiro exército se dividiria em 2 rotas. A primeira rota seria entrar no Planalto de Hermes através da Serra do Vento Congelante, enquanto a segunda seria cortar diretamente a região leste em direção à fronteira do Reino do Alvorecer. O objetivo era que essas 2 ofensivas se encontrassem na Cidade do Resplendor no início do outono. Depois que Roland emitiu seu decreto, todos na reunião interromperam seus argumentos e reconheceram suas ordens em uníssono. Até Barov, que era o líder de um grupo com uma opinião mais conservadora, curvou-se em concordância, como se não tivesse dito o que disse anteriormente.
Toda a região oeste ficou ocupada em um piscar de olhos. Realeazeit capítulo 851, 2, 3, 4. Olga despejou as peças de ouro de sua bolsa sobre a mesa e as contou cuidadosamente 2 vezes, com as sobrancelhas franzidas. Havia apenas 21 delas. Em menos de meio mês, ela havia gasto 3/4 de suas economias. Ela estava certa de que, se continuasse vivendo assim, teria que fugir de volta para casa em desgraça, jogando todo o seu orgulho e aspirações elevadas na areia movediça. Os preços em uma grande cidade são tão altos, especialmente na casa de vinhos complexos de Eveline. As bebidas são absurdamente caras. É como um assalto à luz do dia. Não. Olga gemeu, abaixando a cabeça em desânimo, com as orelhas também caídas. Ela teve que admitir que a casa de vinhos nunca a roubou e que ela havia voluntariamente tirado suas peças de ouro para comprar as bebidas. Na verdade, a dona do estabelecimento até expressou preocupação por ela várias vezes, quando ela gastou muito dinheiro lá. A dona também disse que, após se juntar à União das Bruxas, ela teria direito a uma garrafa grátis por mês. No entanto, o que a dona disse não registrou em seu cérebro. Eu fui derrotada pelo meu próprio desejo. Ou pela minha curiosidade. Mas não é minha culpa. Aquelas bebidas caóticas são tão encantadoras. Nem mesmo o orvalho da manhã do oásis Arturo tem um gosto tão bom. Seus sabores incríveis são indescritíveis, e cada uma das bebidas coloridas é única e saborosa. A casa de vinhos complexos realmente merece sua reputação. Se todas as bebidas da casa de vinhos tivessem o mesmo sabor, mesmo que fossem tão gostosas quanto o licor dos três deuses, Olga estava confiante de que poderia se controlar. Afinal, ela sabia que beber uma quantidade adequada de vinho faria bem a um guerreiro, mas beber demais seria destrutivo. No entanto, as bebidas caóticas eram muito imprevisíveis. Ela simplesmente não conseguia esperar para experimentar outro sabor e acabou gastando seu dinheiro como água. Sentindo-se frustrada, Olga moveu a cabeça de um lado para o outro, esfregando a testa na mesa fria, tentando clarear a mente. Não, eu preciso parar de me entregar aos desejos. Ela havia se interessado pela casa de vinhos na cidade. Descobriu que o local que vendia bebidas absurdamente caras também era um ótimo lugar para ampliar seus horizontes e coletar informações. Sentada em qualquer lugar dentro da casa de vinhos, ela podia ouvir conversas de mercadores vindos de todos os reinos do norte. Ao contrário dos comerciantes ambulantes da região mais ao sul, a maioria dos mercadores aqui era rica e capaz de dar comentários perspicazes sobre coisas que a garota lobo nunca tinha ouvido antes. Ela se beneficiou muito ao ouvir essas conversas. Ela também podia conhecer algumas das bruxas aqui, através das quais podia obter informações internas sobre a União das Bruxas. N/T, o tradutor anterior usava mulher-lobo para traduzir o Wolfgirl quando se referia a Olga. A partir de agora será usado garota-lobo. Infelizmente, o dinheiro que lhe restava mal dava para sustentar seu plano de ficar na cidade e esperar por essas oportunidades. Ela precisava agir agora. Para superar seu desejo pelas bebidas, ela decidiu encontrar alguém para lutar e seria melhor sair da cidade para fazer isso. Dessa forma, ela conseguiria ficar longe da casa de vinhos complexos da cidade de Primavera Eterna e esquecer tudo durante o combate. Quando a garota-lobo fechou os olhos, a estrada de areia surgiu em sua mente. Sim, é isso. Este deve ser um desafio que os três deuses me deram. Ela se animou com o pensamento. Ela bateu nas próprias bochechas para se reanimar, colocou todas as peças de ouro de volta na bolsa e começou a arrumar seus pertences. Ela não havia desperdiçado a metade do mês inteiro na casa de vinhos complexos. Cinzas havia apresentado a sua salvadora, senhorita Nana Pini, e agora ela sabia que Nana, Lily e Ramos eram as três bruxas com habilidades de cura na cidade de Primavera Eterna. Ela ficou feliz em descobrir que elas não serviam apenas ao grande chefe. Essas três bruxas administravam um hospital na cidade, e todos os residentes podiam pagar para receber seus tratamentos, que eram muito mais baratos que as bebidas caóticas. Nessas circunstâncias, a garota-lobo podia receber cuidados médicos sempre que precisasse, mesmo sem trabalhar para o grande chefe. Isso era melhor do que ela esperava. Entre as três bruxas, a senhorita Nana tinha o poder de cura mais forte, mas ele só funcionava diretamente no paciente. Felizmente, Lily e Ramos podiam criar medicamentos mágicos, como este frasco de pó cinza na mão de Olga, chamado medicamento especial para feridas infectadas por metal. Ele foi feito pela senhorita Ramos e podia estancar rapidamente o sangramento.
Outro frasco de medicamento líquido, chamado água purificadora, foi produzido por Lely. Parecia água comum de poço, mas era capaz de resistir infecções. Olga achou que seu efeito correspondia ao nome. Quando um guerreiro tinha uma ferida exposta, a infecção era ainda mais fatal do que a perda de sangue e a dor. Esse conhecimento comum fez com que Olga reconhecesse rapidamente o valor dessa poção. Se ela não tivesse um prazo de validade, ela definitivamente compraria toda a poção de purificação que encontrasse. Ela podia comprar ambos os medicamentos no hospital. Dados seus efeitos, ela achou que os preços não eram altos. Eles eram, sem dúvida, a melhor proteção para qualquer guerreiro que quisesse desafiar seus limites e lutar contra oponentes fortes. Ela estava confiante de que poderia derrotar qualquer inimigo forte, desde que usasse esses medicamentos corretamente. As outras coisas em seu plano não foram tão bem-sucedidas. Em primeiro lugar, todos os truques que ela havia preparado para explorar o Reino do Norte se mostraram inúteis, já que a cidade de Primavera Eterna não tinha uma associação dos ratos, como os comerciantes ambulantes haviam mencionado. Em segundo lugar, os residentes aqui pareciam não saber nada sobre demônios. Ela perguntou a várias dezenas de pessoas, mas ainda não conseguiu nenhuma pista. Em vez disso, ela despertou suspeitas e até foi seguida por alguns homens de preto. Até agora, ela só sabia sobre demônios pelas descrições de cinzas e uma conversa que ouvira na casa de vinhos complexos. Eles haviam aparecido uma vez em uma cidade abandonada no deserto ao norte da cidade de Primavera Eterna. De acordo com as suas experiências passadas, ela não deveria tomar a iniciativa de atacar um oponente sobre o qual sabia tão pouco. No entanto, ela ainda se sentiu compelida a agir, pois estava ansiosa para se livrar da tentação das bebidas caóticas e provar seu valor ao grande chefe. Ela pensou que, como essa jornada era um desafio, inevitavelmente seria cheia de obstáculos e contratempos. Ela estava bem preparada em seu coração. Fora da cidade de Primavera Eterna, ela encontrou uma densa floresta desabitada. Ela tirou as roupas e se transformou no grande lobo, correndo em direção ao norte com a bolsa na boca. Ela não sabia a localização exata da cidade abandonada ou quando encontraria um demônio, mas tinha paciência suficiente. Como uma lobo do deserto com audição e olfato aguçados, ela acreditava que poderia viver por muito tempo nesse deserto, que era um lugar perigoso para uma pessoa comum. Essa habilidade lhe permitiu descobrir e matar inimigos escondidos repetidas vezes na região mais ao sul. Ela estava confiante de que poderia repetir seu sucesso novamente. Pisando no solo misturado com neve derretida, ela de alguma forma sentiu que os três deuses a levariam a encontrar o verdadeiro inimigo. Ela não correu muito longe antes de ouvir um som repentino de assobio no ar. Parecia que algo estava estalando rapidamente pelo ar. Ela sabia que alguém estava mergulhando em sua direção. Esse som familiar alertou a garota lobo. No duelo sagrado na Terra do Fogo, a águia de 4 asas havia lançado um ataque surpresa contra ela usando esse método. Na época, ela não havia conseguido desviar de um golpe tão rápido, mas agora tinha a experiência suficiente para lidar com isso. Como uma excelente guerreira Mojin, ela nunca permitiria ser atingida 2 vezes pelo mesmo tipo de ataque. Olga se equilibrou em uma perna enquanto virava o corpo todo para o lado, planejando enfrentar o atacante de frente. Ela segurou o chão firmemente com as patas traseiras robustas, tensionou os músculos e abriu as garras, pronta para contra-atacar ferozmente quando o inimigo pousasse. No momento seguinte, ela viu um grande monstro atingir o chão onde ela estivera, espirrando muita água de neve no ar. Suas asas eram ainda mais largas que as da águia de 4 asas. Quando ele pousou, o chão pareceu tremer. Enquanto isso, ela o ouviu gemer, como se estivesse muito surpreso por ter errado o alvo. Heleazwit capítulo 851 Olga descobriu que esse monstro voador selvagem e feio, com asas sem penas e uma força assustadora, parecia um tanto familiar. Espere, isso não soa como pombo branco que é muito próximo de cinzas. A garota lobo pensou. Uma imagem feroz do pássaro que ela havia imaginado passou rapidamente por sua mente novamente. Magia. O nome escapou de sua boca antes que ela percebesse. O lobo pode realmente falar. O monstro soltou um grito estranho e rapidamente recuou vários passos com os olhos bem abertos. Vendo isso, a garota lobo congelou no lugar, sem saber se deveria atacá-lo. Ela não sabia por que magia havia lançado esse ataque furtivo contra ela, mas ainda achava que esse incidente era uma boa oportunidade para desafiar magia.
No entanto, as ações do monstro em pânico fizeram pensar que magia era que estava sendo emboscada. É uma bruxa, idiota. Uma voz clara e imatura veio de repente da cabeça do monstro. Quem é você? Como você nos conhece? Olga olhou para cima. Ela teve que estreitar levemente os olhos para olhar com atenção e viu outra bruxa flutuando no ar com o sol atrás dela. No brilho ofuscante do sol, a garota lobo só podia ver vagamente seus cabelos loiros curtos voando ao vento e uma arma refletindo luz prateada em sua mão. Olga ficou surpresa que essa garotinha parecia ter muita experiência em combate. Essa técnica de usar a luz solar ofuscante para ferir os olhos do oponente não era muito fácil de dominar. Sabendo que essas bruxas não vieram para desafiá-la, Olga se permitiu relaxar. Ela gostava de desafios, mas não queria importunar seus oponentes. Além disso, ela ainda se lembrava do que Cinzas havia dito sobre magia. Todas as pessoas que a desafiaram não conseguiram se livrar da má sorte. Com isso em mente, ela decidiu evitar esse problema enquanto estava fortalecendo sua capacidade de luta sozinha. Ela largou a mochila que estava em sua boca e se transformou de volta em sua forma humana. Eu sou Olga, a chama ardente do deserto. Vim aqui com Cinzas e André. Cinzas mencionou você no caminho, magia. Ah, eu me lembro. O grande monstro encolheu num piscar de olhos e se transformou em uma garotinha cuja altura só chegava à sua cintura, mas com cabelos brancos longos quase tocando o chão. Eu a conheci quando fui buscar Cinzas. Cole. Cinzas não te contou nada sobre mim? A garotinha loira resmungou. Você é Raio, a maior exploradora da região oeste, não, de todo o reino de Castelo Cinza. Com essas palavras, ela mergulhou e aterrissou na frente da garota lobo. Você tem que se lembrar disso. Cole. Por que você tirou suas roupas? Magia olhou curiosamente para o peito da garota lobo e depois tocou o seu próprio. Isso é algo que você pode conjurar? Cole. Raio deu uma batidinha na cabeça de Magia. Pare de olhar para ela. Isso são apenas diferenças individuais. Olga vestiu seu casaco. Então, por que você me atacou? Raio parou de parecer tão confiante e pareceu até um pouco envergonhada. Eu pensei que você era um lobo das neves mutante. É nosso trabalho vigiar o Nordeste, eliminar bestas demoníacas errantes nas terras bárbaras e trazer presas frescas de volta para o castelo. E roubar ovos de pássaros de seus ninhos, pegar favos de mel e assar comida na natureza. Isso não é nosso trabalho. Raio instantaneamente interrompeu Magia. Em resumo, quase não há ninguém nesta área, além de que os meses dos demônios acabaram de terminar, então. Entendo. Olga acenou com a cabeça. Ela aceitou essa explicação, já que havia ouvido repetidamente que as regiões fronteiriças dos reinos do norte se tornavam muito perigosas durante os meses dos demônios a cada ano. Após a luta contra a águia de 4 asas, Cinzas também lhe contou muitas coisas sobre bestas demoníacas híbridas. Era sensato que essas bruxas no céu tivessem confundido o grande lobo do deserto em que ela se transformou com um híbrido de lobo demoníaco. E você? A garotinha perguntou. Estas são as terras bárbaras. Muitas bestas demoníacas vagam por este lugar e algo ainda mais terrível pode estar escondido aqui. O que você quer fazer aqui sozinha? Algo mais terrível. Você quer dizer demônios? Olga disse calmamente. Se for assim, acho que vim ao lugar certo. Você sabe sobre os demônios? Cole. Estou procurando por uma cidade abandonada. Ouvi dizer que os demônios apareceram lá. Ela fez uma pausa por um momento. Eu quero caçá-los. Raio ficou surpresa por um momento e então olhou para Olga com uma expressão facial estranha, como se estivesse se esforçando para não rir. Quem te contou isso? Há algo errado? Olga perguntou. Os demônios apareceram em Taquila, mas foi há mais de 400 anos. Raio sorriu. Claro, eles podem voltar a qualquer momento. É por isso que patrulhamos esta área. Mas se você realmente quer ir à cidade abandonada, terá que correr por 7 ou 8 dias. Mais importante, as terras bárbaras são muito grandes. Se você seguir na direção errada, nunca verá a cidade. Você tem que saber que este lugar é originalmente chamado de Planícies Férteis e é maior do que todo o reino de Castelo Cinza. Não, até maior do que os 4 reinos combinados. Sério? A garota lobo não pôde evitar franzir a testa. Ela não se preocupava com a longa distância, já que havia viajado pela natureza por 2 meses consecutivos para praticar suas habilidades de luta. Ela também não se preocupava com o tempo, por ser uma caçadora experiente. Ela tinha paciência suficiente para esperar pelos demônios. Na verdade,
Ela realmente esperava viver na natureza por algum tempo, já que nunca gastaria suas peças de ouro inconscientemente aqui. No entanto, não encontrar a cidade abandonada era totalmente inaceitável para ela. Sim, mas eu admiro sua coragem e espírito aventureiro. Raio ficou de pé com os braços cruzados. Você é corajosa o suficiente para começar uma exploração com base em informações limitadas. Isso significa que você tem o potencial para se tornar uma boa exploradora. Eu não sei por que você se recusou a se juntar à União das Bruxas, mas você pode se juntar ao grupo de exploração da cidade de Primavera Eterna. O que você acha? Quer explorar este continente envolto em névoa conosco? E se juntar ao nosso churrasco? Magia levantou as mãos animadamente. Não, obrigada. Olga não pôde evitar suspirar em seu coração, sentindo que as coisas haviam desviado de suas expectativas. Por exemplo, Magia, que parecia tão feroz quanto a águia de 4 asas, acabou sendo uma garotinha imatura em vez de uma guerreira qualificada. Olga veio aqui para desafiar seus próprios limites e escalar o pico das habilidades de luta, não para brincar com uma criança. Ela decidiu procurar a cidade por conta própria e considerou isso como outro desafio arranjado pelos 3 deuses. Quando ela estava prestes a partir, Raio parou. Espere. Eu te levo até as ruínas de Taquila. Se você se juntar ao grupo de exploração da cidade de Primavera Eterna. Você já esteve lá? As orelhas de Olga se aguaram imediatamente. Claro, somos os únicos que tocamos seus muros em mais de 400 anos, Raio anunciou orgulhosamente, e eu sei muito sobre demônios e até lutei contra um demônio sênior muito poderoso. Isso será uma informação única para você. Pense nisso. Release capítulo 852. Quando o sol se pôs, a sombra da cordilheira intransponível começou a crescer gradualmente, e parecia que a própria cordilheira estava se expandindo constantemente. No final, a sombra, junto com o céu, se misturou na escuridão que engoliu a terra predominantemente marrom, pontilhada com algumas áreas verdes. Esta foi a primeira vez que Olga viu uma cena assim. Ao voar no céu, um monstro enorme como Magia só podia projetar uma pequena sombra no chão. A escuridão parecia se aproximar lentamente, mas eles simplesmente não conseguiam se livrar dela, não importa o quão rápido voassem. A vastidão pura das terras bárbaras a encheu de admiração. Raio se aproximou e assobiou. Vamos descer. Chegamos. Oh! Quando a besta começou a descer, a garota lobo em suas costas sentiu como se estivesse prestes a flutuar no ar. Essa sensação a assustou. Ela não pôde evitar de segurar firmemente a pele da besta. Não demorou muito para que as 3 bruxas pousassem com sucesso em uma colina. Isto é, a base secreta do nosso grupo de exploração. Raio acenou para Olga. Venha comigo. A garotinha desapareceu de repente atrás de um grande toco de árvore. A garota lobo se aproximou e descobriu que o toco era oco. Havia uma pequena porta voltada para a encosta íngreme e, atrás da porta, ela ficou surpresa ao ver uma pilha de lenha e algumas cadeiras de pedra simples dentro. Levará 2 dias para voar até Taquila. Passaremos a noite aqui e continuaremos nossa jornada no início da manhã. Raio abriu a janela oposta à porta para deixar o ar circular. A maior parte do cheiro de mofo dentro do toco desapareceu instantaneamente. Agora é a hora do nosso churrasco. Espere para experimentar minha torrada deliciosa. Vocês construíram este lugar? Olhou ao redor, curiosa. Ela havia aceitado o convite de Raio e se juntado ao chamado grupo de exploração da cidade de Primavera Eterna porque a garotinha prometeu levá-la à cidade abandonada e fornecer mais informações sobre demônios, o que despertou sua curiosidade. Afinal, a garota lobo acreditava que, quanto mais soubesse sobre seus oponentes, mais fácil seria derrotá-los. Ela teve que se forçar a deixar a cidade sabendo pouco sobre demônios e o deserto, mas agora que finalmente encontrou uma fonte confiável de informações, decidiu fazer alguns sacrifícios para mantê-la. Ela achou que não era grande coisa passar algum tempo brincando com essas 2 garotinhas. Eu não construí. Apenas encontrei um lugar criado pela natureza. Raio rapidamente fez uma fogueira, iluminando o interior do toco. Ele foi comido oco por alguns vermes, e a parte superior desmoronou durante uma tempestade. Seus galhos e folhas formaram um telhado natural. Quanto à janela e a porta, foram cortadas por magia. Temos muitas bases como esta nas terras bárbaras. Um explorador observador sempre consegue encontrar um abrigo na natureza. Ao ouvir sua resposta, Olga sentiu que a garotinha era bastante confiável. Na luz tremeluzente do fogo,
Ela notou que havia trancas atrás da porta e da janela que podiam ser fechadas para garantir segurança. Ela também viu que uma parte do telhado acima da lareira podia ser aberta para ventilar a fumaça, e essa saída obviamente poderia servir como uma escotilha de escape em caso de emergência. Toda a lenha estava armazenada em lugares mais altos para evitar ser encharcada pela água, e 2 valas foram cavadas no chão para garantir uma boa drenagem. Embora houvesse um cheiro de mofo no ambiente, não estava úmido. Ela notou muitos outros detalhes semelhantes neste lugar, e não parecia que esses arranjos foram feitos por uma criança. Ela começou a duvidar se havia subestimado este grupo de exploração. Magia tirou um pouco de carne seca de sua mochila e a cozinhou sobre a fogueira enquanto cantarolava uma melodia sem ritmo. Raya escolheu várias latas de tempero que estavam amarradas em sua cintura e as polvilhou uniformemente sobre a superfície da carne seca. A cooperação suave entre elas sugeria que não era a primeira vez que faziam algo assim juntas. Logo, um cheiro tentador se espalhou por todo o toco. Experimente. Raya entregou um pouco da carne assada para Olga. Olga pegou e, após uma pequena hesitação, lentamente a colocou na boca. Camadas extremamente ricas de sabor encheram sua boca imediatamente. Era quente e oleosa, fresca e salgada devido aos temperos usados. A carne estava macia por dentro e tinha uma crosta crocante. Era difícil para a garota lobo acreditar que algo cozido na natureza pudesse ser tão delicioso quanto a comida no melhor banquete da cidade da Areia de Ferro. Ela não pôde evitar de abanar a cauda feliz e então exalou o aroma que persistia em sua garganta. Tão gostoso. Claro, não é uma carne comum, disse Magia orgulhosamente. É a carne de um sapo gigante do lago na fonte gelada das montanhas nevadas. Eu fiz um grande esforço para pegá-lo. Cada uma de suas pernas é do tamanho da Raio. É tão grande que só podemos preservá-lo e comê-lo aos poucos. A garota lobo ficou pasma. Sapo do lago? O que é isso? É realmente comestível. Não se preocupe. Nós, exploradores, existimos para explorar segredos desconhecidos, e comidas diferentes são um deles, disse a garotinha, como se tivesse lido a mente de Olga. A garota lobo mordeu os lábios, mas não conseguiu fechar a boca no final. Ela fechou os olhos e engoliu o restante da carne. Depois de saborear o gosto que persistia em sua boca, ela olhou para Raio e perguntou: há apenas 2 membros neste grupo de exploração da cidade de Primavera Eterna? Atualmente, há 3, a garotinha corrigiu. E as outras bruxas da União das Bruxas? Por que você quer que eu me junte a este grupo? Depois de pensar, a princesa Olga ainda escolheu ser direta. Eu vim para a região oeste para desafiar oponentes fortes e melhorar minhas habilidades. Explorar o desconhecido não me interessa. Raio ficou em silêncio por um momento, o que era raro para ela. Isso porque as outras bruxas raramente saem da cidade de Primavera Eterna. Mesmo que algumas queiram, poucas gostariam de vagar pela natureza. Em comparação com a exploração, elas têm coisas mais importantes para fazer. Como ficar nas fábricas para produzir máquinas. Meu pai disse que uma pessoa sozinha dificilmente pode completar uma verdadeira aventura, então eu tenho que construir minha própria equipe para me tornar uma grande exploradora. Você é a única bruxa que encontramos nas terras bárbaras. Olga de repente percebeu que a garotinha levava o grupo de exploração a sério. Isso não era apenas um capricho passageiro para ela, mas um sonho que ela cultivava. Pelo tom solitário da garota, a garota lobo podia dizer que a maioria das pessoas considerava o plano de Raio como um jogo infantil, em vez de algo sério. Isso era semelhante ao que ela havia pensado no início. Por um momento, Olga viu a si mesma naquela garotinha. Antes de vencer todos aqueles desafios e se tornar uma verdadeira guerreira, poucas pessoas haviam conseguido entender sua paixão e dedicação ao combate, já que, mesmo na cidade da Areia de Ferro, guerreiras eram raras. Com isso em mente, a garota lobo suspirou levemente e fingiu ser casual. Já que agora sou membro do grupo de exploração, o que devo fazer é seguir. Ao ouvir isso, os olhos de Raio brilharam. Ela pegou um mapa de pergaminho no bolso e o entregou a Olga. As áreas que ainda não exploramos estão todas marcadas neste mapa. Se você por acaso entrar nessas áreas, por favor, desenhe as coisas que descobrir neste mapa, como ninhos de pássaros, colmeias, cavernas de lobos, etc. Qualquer coisa serve. Mas você não pode aproveitá-la sozinha. Essa é a regra mais importante do nosso grupo de exploração. Você tem que esperar até que voltemos e comeremos juntos. Interrompeu Magie.
Olga abriu o mapa e viu muitos desenhos bizarros nele, com várias anotações. Por exemplo, 2 pedaços de frango e 4 ovos foram desenhados em um local chamado Ninho de Águia. Vendo isso, a garota lobo não sabia se ria ou chorava. Porque sinto que fui enganada. Ela guardou o mapa. Ai. Bem, entendi, mas o que você quer dizer com voltar? Vocês estão indo para a cidade de Primavera Eterna? Sua Majestade Roland está prestes a enviar tropas para a região leste Hermes. Naquela época, provavelmente partiremos com o primeiro exército. Levará pelo menos alguns meses até que voltemos. Afinal, Sua Majestade terá que contar conosco se quiser investigar a situação do inimigo ou fazer correções de tiro para os canhões. Raio bateu no peito. Quando estivermos fora, você ficará encarregada do trabalho de exploração nas terras bárbaras. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.